Esse ano tivemos alguns animezinhos aí que ativaram os neurônios de muita gente, incluindo a mim mesmo. Eu faço parte dessa massa. Animes como Dungeon Mesh e Frieren, que foram durante o ano inteiro exaltados pela sua grande qualidade e com razão. Eles são realmente muito legais e eu até fiz vídeo sobre eles, vai lá checar se você quiser. Mas com o surgimento desses animes vieram muitos admiradores exaltados que falam sobre como Dungeon Mesh, por exemplo, é a melhor coisa que existe. E aí também tem gente que são tipo, vão assistir algum anime bom de verdade? E no meu ver, esse tipo de comentário tem muito a vibe do parem de se divertir! Pois na minha humilde opinião, esses animes merecem sim todos os elogios e ainda vai demorar um tempo do lançamento para a maioria aceitar que é realmente muito bom. Porque quando lança fica aquela bolha de gente falando bem, até de besteiras do anime, então quem vê de fora pode criar um certo nojo e ficar naquela vibe de vou ver depois só pra confirmar que não gosto. Igualzinho eu faço com Dark Souls 2. Todo vídeo agora tem que ter uma citação a Dark Souls 2. Mas dentre as justificativas para a qualidade das duas obras, sempre tem um comentário relacionado ao fato do autor na verdade ser uma autora. E aí muitas vezes vem aquela afirmação que autoras sempre escrevem melhor. Eu tô imitando o Azul. E quando você para pra pensar sobre o que a pessoa quer dizer com isso, tu percebe que é uma ideia ironicamente sexista. Não que eu queira pagar de homem feminista aqui. Como mãe feminista, não cresço machista. Assim, nesse contexto que eu dei aí de Dungeon Mesh e tal, quando alguém diz isso, a pessoa sem zoeira está pensando na bunda do Senshi. Porque Dungeon Mesh é um anime conhecido por sexualizar o anão ao invés da elfa. Algo que o Peter Jackson com certeza ficaria irritado. E não é porque ele prefere mulher. Mas ele vai ficar muito feliz quando ele chegar no episódio em que os personagens trocam de raça e o Senshi vira isso aí. Resumindo, quando falam isso, estão querendo dizer que autoras não sexualizam tanto suas historinhas. E ainda tem aquele ponto de que histórias escritas por mulheres são melhores em representar os sentimentos dos personagens, o que não necessariamente é mentira, mas entra naquela conta de quem diz que só uma mulher poderia ter escrito a Odisseia. Na parte do fanservice é simplesmente ignorância, o que não falta é mulher desenhando, escrevendo putaria. A base dessa afirmação na verdade vem do fato de existir muito anime com um fanservice bem barato e nojento, mas é complicado quando autoras também fazem isso de algum nível, né? E muito dos motivos disso acontecer, se você me perguntar, é porque não importa o sexo do autor, eles vão estar tentando atingir o mesmo público-alvo, e se o público-alvo gosta de melões, desenhe melões. Mas mesmo assim, quando a autora é mulher, eu vejo que os fanservice possuem uma sensação diferente. Nesses isekais aí, geralmente o corpo feminino ele é mais objetificado aí, olha como eu sou feminino. As cenas são mais vulgares, o foco é mais no prazer do homem com o corpo feminino, enquanto que em obras escritas por mulheres a parada é mais sensual. Até em obras com mais fanservice, como Sono Bisquedol, as artes da Marin há um ar mais de revista de moda para adulto e tem um bom gosto maior, assim, apesar da Marin ter 16, mas aí já é outro papo, né? E até histórias que são mais famosas pela quantidade de fanservice, como Rama meio a meio, a verdade é que no mangá a nudez é algo bem natural e sem muita sexualização, que no anime acaba recebendo mais destaque, né? Ali tem física, tem movimento, pelo menos ao meu ver. Claro que eu estou dizendo isso as coisas com base no que eu conheço, né? Se você tiver exemplos melhores aí de autoras amostradinhas, por favor, sinta-se livre em comentar. Eu tô com preguiça de pesquisar. Dos animes que estão sendo cultuados aí, o Dungeon Mesh, o fanservice fica mais nas lésbicas, na mulher monstro, no Senshi. Mas fora o Senshi, eu acho que nenhum deles é tão vulgar assim. Em Frieren já é outra história, né? Em relação ao anime, pelo menos, que os animadores colocaram seu amor incondicionais em partes não tão ortodoxas quando o assunto é fanservice. Também existem ângulos de câmera 100% necessários, mas na história em si eu só consigo pensar em um exemplo claro de um negócio mais safadinho, que é quando a Frieren compara os din-dins dela com os sacolés da Fern. Se questionarem como essa diferença é tão grande sendo que elas comem as mesmas coisas. E a resposta dá uma tristeza para Frieren. Eu esqueci de comentar isso, eu falo Frieren automaticamente, desculpa, eu sei que é Frieren, eu sei que eu falo Friri também de vez em quando, de meme. Eu sei, é mais forte que eu, é mais forte que eu. Inclusive eu tenho uma teoria sobre isso, posso estar errado, mas existe a possibilidade de um motivo real da Frieren de sair por aí buscando feitiços aleatórios e indo atrás dos grimórios originais de sua mestra, é que ela tinha um feitiço perdido e lendário de aumento mamário, o que explicaria os dotes de Flamme, e por isso ela era considerada uma maga mais poderosa do que a Seri, sua mestra, pois ela era a única que tinha um feitiço que a Seri-sama não possuía. Tem chance disso acontecer? Poucas. Vai ser engraçado se acontecer? Depende de como foi escrito. Tá, mas por que você tá falando de conteúdo do anime, sendo que o que importa aqui seria o mangá, que o máximo de fanservice que tem é a Fern com orelha de bicho confusa? Veja bem, o vídeo é meu e eu falo do que for mais conveniente
suficiente para minha narrativa. Claro que não dá pra fazer um vídeo desse sem citar o lendário Fullmetal Alchemist. E parando pra pensar do jeito que esse vídeo aqui está sendo feito, parece que ele seria sobre Frieren e Fullmetal seriam os mais épicos no My Anime List, por isso que mangás escritos por autoras são melhores. E todo mundo sabe que a nota no My Anime List é a única coisa que importa para um anime. E quando o anime da Frieren estava lançando, o My Anime List se dividiu entre quem quer visitar quem morreu e quem não quer mais visitar quem morreu. E antes que você me pergunte, não, eu não tenho um My Anime List, eu ainda tenho um pouco do que fazer na vida. E essa disputa aí aconteceu, caso você não saiba, porque por muito tempo o Fullmetal foi o anime mais bem... O Fullmetal Alchemist, não o Fullmetal Panic. Apesar de que esse anime também é muito sensacional. Podem ir passando o pão francês. Foi o anime mais bem avaliado do site, então meio que a fanbase age como a máfia da nota e eles fazem ataques a animes novos que recebem boas notas para a nota deles cair. Aconteceu com Frieren, mas ele resistiu e a guerra foi vencida. Mas obviamente que isso não tira o fato de Fullmetal ser incrível de verdade. O primeiro anime que eu assisti de cabo a rabo e gostei foi Fullmetal. E isso é uma experiência bem comum. Ai, como nenhuma experiência individual, né, gente? Mas de tudo que dá pra dizer sobre Fullmetal, eu gostaria de citar uma qualidade subestimada, que é o fato dele ser conciso. Não me referindo, claro, a anime clássico, que tem um monte de coisa extra, filler e outro final. Fullmetal não é uma história muito longa, e eu puxei esse ponto porque isso aparenta ser meio que um padrão entre mangás de autoras. Claro que eu não tô falando que não existem obras grandes, Sailor Moon aí vem fortíssimo. Incomum que essas histórias durem décadas como alguns shonens modernos duram. Inclusive tá acabando o Jujutsu aí, confirmado, GG Akutami Akuye. Um bom exemplo aí é o próprio Demon Slayer, que acabou terminando meio prematuramente por conta de problemas internos ou familiares, e por isso que o final não é lá maravilhoso, mas quando eu li não me ofendeu também. O que me ofende mais foi a J.K. Rowlingzação que a autora fez ao falar que os poderes dos personagens eram mais uma alucinação, uma brisa errada, uma imaginação, fantasia, sei lá, mano, que bagulho tosco. Essa questão do tempo dos mangás deve estar associada ao fato de que ser mangaka em si é difícil pra cacilda. É um trabalho ingrato e dependendo da pressão que o autor sente, pode ser cada vez pior. E autoras sentem dobrado por todas as questões que você pode imaginar que envolvem aí no machismo empresarial, ainda mais no Japão. Mas eu acho que tem uma questão ainda pior, que é o fato de que autores precisam viver suas vidas também, né? E um exemplo é se o Eiichiro Oda decidir ter um filho com a sua cosplayer da Nami favorita de novo, ele no máximo vai ter uma semana de folga aí com a sua família, e talvez nem isso porque estamos falando do Oda, o homem que mais gosta de dinheiro nesse Japão. Parece até o Silvio Santos japonês. Banzai, banzai. Inclusive minhas condolências aí à família Bravanel. Me contratem. Agora, se uma mangaka decide ficar buchuda, o governo japonês vai adorar, é claro, mas a editora nem tanto. Ela ou vai realmente perder um tempão de trabalho, ou até mesmo vai trabalhar parindo, porque japonês é um bicho que valoriza trabalho demais e é uma vergonha você não cumprir o seu e não dar o seu melhor. Por isso que talvez seja realmente melhor ser conciso nas histórias e não ficar enrolando tanto, né? Isso com certeza deve ajudar a evitar futuros problemas, né? Mas também talvez tenha um pouquinho de parcela do planejamento feminino, guy. Eu acho que qualquer conclusão objetiva pra esse vídeo vai ser estúpida, mas se você quiser mesmo uma lição de moral, podemos dizer que autoras são geralmente muito boas em escrever personagens excelentes, com tramas sentimentais empáticas muito interessantes e relações muito bem construídas. E o público em geral dá mais valor a isso do que a outras características em outras histórias que são o principal, como world building ou power scaling. Não que não tenha histórias de autoras que usem esse tipo de coisa ou são muito boas nisso, né? Próprio Frieren, Dungeon Mesh, Fullmetal possuem excelentes qualidades em todas as áreas, mas não é a parte que as pessoas mais batem palmas quando uma história é de qualidade. Apenas é algo que melhora ainda mais a experiência e o amor que as pessoas têm por essas obras. Fullmetal Alchemist é incrível por conta das suas tramas e dramas dos personagens ali, e a alquimia ela é muito boa, mas muito dificilmente ela é o que realmente vai te prender na história. Mas tudo isso no fim é só baboseira de quem quer dizer que um gênero faz algo melhor que o outro, pois se mulheres naturalmente escrevessem melhor sobre sentimentos e personagens em geral, então alguma seria acreditada como a criadora do Avatar: A Lenda de Aang, a série com os melhores personagens do mundo, o que não é o caso. Logo, isto aí é apenas falácias e não tem diferença. Para de falar essa besteira. Mulher gosta de desenhar putaria igual porque o público gosta de putaria igual, entendeu? Acontece, é a vida, mas enfim, tanto faz. Como eu disse, esse vídeo aqui não tem lição de moral de verdade não, somente
coisas, fiquei falando coisas sobre mulheres. Eu amo mulheres. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comenta aí embaixo aí qual que é o seu mangá favorito, escrito por uma mulher ou não, vai saber. Só quero que você comente alguma coisa. Inscreva-se no canal, deixa o like e faça como os membros do canal e se torne um membro. Olha só, quem diria, né? Com isso você vai ter acesso a, obviamente, vídeos antecipadamente, emojis, selinhos e lives únicas também, de eu fazendo coisas épicas e todo aquele tipo de coisa lá que basicamente é só uma desculpa pra você ajudar esse canal a continuar vivo, né? Até mais! O di ba na nabalak ka, lani naman ang tola Manila,